Olá, pessoal! Hoje eu vou deixar 7 dicas para você ter suculentas mais bonitas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E como deixar as nossas suculentas mais bonitas? Como deixar elas saudáveis, como deixar elas compactas, coloridas, livres de pragas, como fazer com que elas se multipliquem, com que elas fiquem maravilhosas. Esse é o nosso objetivo, né, gente? A gente ter um cultivo saudável, um cultivo sem dores de cabeça, um cultivo onde a gente possa ter o prazer de cultivar essas lindezas. Então, hoje eu vou deixar 7 dicas que eu aplico aqui no meu jardim, que tem dado certo aqui no meu jardim. E eu tenho certeza que essas dicas, elas farão a diferença aí no seu jardim. Então vamos agora saber, né, como eu cuido das minhas suculentas e como eu ajudo. Na verdade, a gente vai estar ajudando, né, elas a ficarem mais bonitas e saudáveis. A primeira dica, gente, é saber a identificação da sua plantinha. Através da identificação, que é o nome dela, né? A identificação, a gente vai saber qual é o gênero que ela pertence e saber se é uma planta de meia sombra, se é uma planta de sol pleno, se é uma planta que prefere um pouquinho mais de água, se é uma planta que prefere menos água. Isso é muito importante, gente, porque as suculentas, elas pertencem, né, a diversos gêneros, aonde se tem as espécies. Então, a gente conhecer o gênero, a espécie da plantinha, vai fazer com que a gente possa dar condições para que essa planta fique bonita. Assim a gente vai conseguir cultivar ela no local adequado. Plantas de sol pleno, com no mínimo de 6 a 8 horas de sol diária. Plantas de meia sombra, com no mínimo 4 horas de sol. E suculentas de sombra, infelizmente, gente, não existem. Suculentas cultivadas totalmente à sombra, elas ficam doentes, estioladas e não ficam bonitas. A segunda dica importantíssima, gente, é cultivar a sua suculenta no local correto. Depois que você já sabe a identificação correta dela, você trazer ela ou você cultivar ela num local aonde ela vá se desenvolver e ficar saudável. Isso é muito importante, tá? Se você cultivar uma plantinha de meia sombra, um local muito ensolarado, ela não vai se desenvolver, ela vai queimar. Muitas das vezes ela não queima, mas ela não cresce, ela fica mirrada. Tem muitas pessoas que reclamam, Ruth, a minha planta, ela não cresce, ela não se desenvolve. Muitas das vezes você está cultivando essa planta no local errado, um local com muito sol ou, né, ao contrário, um local com muita sombra, muito sombreado, ou mesmo um local, né, de meia sombra. Então, você saber a identificação e cultivar ela no local correto, isso vai fazer com que a sua plantinha fique mais saudável e bonita, como eu estou mostrando aqui para vocês. Todas essas plantas que eu estou mostrando, gente, são plantas de sol pleno, pois aqui onde eu cultivo elas, aqui na minha bancada, ó, pega sol o dia inteirinho. Hoje vai ser um dia mais nublado, a gente percebe que agora o sol está começando a aparecer, ó, mas vai ser um dia mais nublado. Está muito quente. Foram os últimos 2 dias, deu dias muito quentes, muito abafados, sol muito intenso. E elas sentiram um pouquinho. A semana retrasada a gente teve uns dias mais fresquinhos, elas estavam assim maravilhadas com o friozinho que já estava dando. Porém, os últimos 2 dias foram muito quentes e elas já sentiram. Então, se eu cultivar uma suculenta de meia sombra aqui nesse ambiente, né, onde pega muito sol, ela vai sofrer, ela vai queimar, ela não vai se desenvolver. Então, é importante, tá? Você saber a identificação e você cultivar a sua suculenta no local correto. A terceira dica, gente, o tipo de substrato que você vai cultivar a sua plantinha. Então, a gente tem muitas pessoas que relatam que cultivam suculentas em
terra pura, em barro, né? Terra pura. Elas não fazem aquela famosa misturinha, onde a gente coloca o carvão picado, aonde a gente coloca a perlita, aonde a gente coloca a casca de arroz carbonizada. Eu sei que muitos lugares aqui do Brasil, né, esses materiais para que você possa, esses insumos, para que você possa misturar suas plantas, é mais difícil de encontrar, a gente sabe disso. Porém, a gente tem algumas outras estratégias para poder estar fazendo com que o seu substrato fique mais leve. Se você não tiver a casca de arroz carbonizada e não tiver a perlita, você pode usar o isopor picado. Ele picado no liquidificador, eu tenho vídeo aqui no meu canal, né, mostrando como eu faço o substrato com isopor picado, que também, gente, vai ajudar bastante. Você pode usar o carvão, somente o carvão. Ah, eu não tenho perlita, eu não tenho casca de arroz, Ruth. O carvão. O carvão, ele é encontrado em todo o território nacional, né? Pelo menos aqui no Brasil, fora do Brasil, a gente encontra o carvão. Você pode picar o carvão, né, e misturar o seu substrato. Ou se você também não ter o carvão, você pode sim estar usando pedriscos, pedras menores, né? Pedras não muito pequenas, tá, gente? Não pode ser pedras muito grandes, nem muito pequenas, para estar fazendo com que o seu substrato ele fique mais leve, ele fique mais airado, que ele não fique um substrato tão compacto. Porque a compactação do substrato vai fazer com que as raízes das suculentas não se desenvolvam e, consequentemente, você não vai ter plantas bonitas e saudáveis. E deixa eu mostrar, gente, a pedrinha, ó. Tá vendo essa pedrinha aqui que eu coloquei em cima do vaso? Aqui eu tenho uma Echeveria Painted Frios. Olha que linda que ela está. Essa planta vai ficar maravilhosa agora nesse período do outono e inverno. Ela tende a ficar mais colorida, essa coloração maravilhosa dela tende a acentuar mais ainda. Então, ó, esse tamanho aqui, gente, ó. Esse aqui eu também misturo no substrato. Eu uso muito essa pedrinha aqui para misturar no substrato que eu faço o plantio das minhas suculentas nos canteiros no chão. Nos vasinhos, eu uso, né, como eu tenho, aqui é fácil para mim encontrar. Na verdade, não é tão fácil. Eu compro pelo Mercado Livre, né? A perlita, a casca de arroz carbonizada, o carvão triturado, para mim é mais fácil. Então, eu misturo no substrato dos meus vasos. Já lá nos canteiros no chão, eu uso, gente, essas pedrinhas aqui, ó. Como os canteiros são muito grandes e seria um preço muito elevado para estar misturando, né, esses outros insumos, então eu uso essas pedrinhas. Eu uso essas pedrinhas e o carvão picado. Então, o carvão picado, eu compro aquele de churrasco, e a gente vai fazer churrasco, né, e pico ele, tá? Pico ele e misturo no substrato. A quarta dica, gente, é a manutenção. É através da manutenção de você estar observando, né, vendo se tem alguma coisa de errado, se as plantinhas estão precisando de alguma coisa, é que você vai poder deixar com que as suas plantas fiquem bonitas. Se você, né, cultiva, deixa elas de lado, só vai lá dar uma olhadinha uma vez ou outra, você de repente não vai estar acompanhando o desenvolvimento da sua plantinha, que é tão importante para quem cultiva suculentas, e você não vai conseguir, de repente, descobrir a tempo se a sua plantinha está precisando de uma poda, se a sua plantinha está precisando de um replante, se a sua plantinha está precisando de água, se a sua plantinha está precisando de um vaso diferente, porque temos algumas plantinhas que não se dão em vaso de barro, assim como temos outras plantinhas que não se dão em vaso de lata, por exemplo, ou de plástico. Já temos plantinhas que elas vão ficar mais bonitas sendo cultivadas em vaso de barro. E assim, né, sucessivamente. E assim a gente vai vendo qual espécie se adequa melhor a um tipo ou outro de vaso. Então, a manutenção, você está sempre observando e vendo o que precisa ser feito no jardim, é muito importante para que a sua suculenta, né, fique bonita. Como aqui, gente, ó, ela aqui floriu,
né? Ela já tá dando a floração. Em breve eu já vou cortar essa floração, porque a gente sabe que a floração, ela tira os nutrientes da plantinha, deixa a plantinha um pouco mais debilitada, ó, aqui também já vai dar, ó. Então é importante eu vir aqui e cortar. E é importante também, gente, eu fazer uma poda, ó. Logo, logo eu já consigo fazer uma poda aqui, ela já tá ficando pendente e bem pendente, ó. Ela tá bem pescoçuda. Então é importante eu fazer essa manutenção, eu fazer essa poda, para que a planta fique ainda mais bonita. Ih, gente, eu tava filmando ali para vocês, eu escutei os tucanos. Tá vendo ali nessa árvore ali, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tucanos. Tá vendo? Nesse cantinho aqui, ó. Ali, ó. Tem um tucano. Aqui tem mais 2. E o outro voou mais embaixo. Olha que legal. Agora é uma época que eles aparecem. Eles aparecem também na primavera. Ó. Tá cheio de tucanos ali. Então são épocas do ano que eles vêm nos visitar. E eles chegam bem pertinho aqui de casa. Pena que eu não consigo mostrar melhor para vocês, né? Mas são muito lindos. E a quinta dica, gente, eu já até mencionei na quarta, mas eu quero enfatizar ela porque quero chamar a atenção dela, por quê? Porque é uma das mais importantes a que eu aplico aqui no meu jardim, que é o replante das plantinhas, que é o replante. Trocar o substrato, trocar elas de vaso, isso é muito importante. Fazer essa manutenção de troca de nutrientes, de troca de substrato, substrato novo, né, com adubação nova. Isso renova a planta, traz... faz com que ela fique mais bonita, faz com que ela fique mais forte, mais saudável. É muito importante, gente, você fazer o replante nas suas suculentas. E quando fazer esse replante? Qual é a época correta de eu fazer o replante nas minhas suculentas? Eu aconselho, gente, a fazer uma vez por ano. Você fazendo uma vez por ano, sempre no período de desenvolvimento da plantinha, você vai acertar. Por quê? Ela vai estar em pleno desenvolvimento, vai estar soltando raízes, soltando os brotos. Ela vai responder melhor a essa técnica que você vai fazer, né? A esse procedimento que você vai fazer com a sua plantinha. Então, o replante, gente, não se esqueçam, tá? O replante é algo maravilhoso, é algo que faz com que a sua plantinha se renove, com que a sua plantinha fique bonita, principalmente se você quer fazer novas mudas, se você quer estar multiplicando as suas plantinhas aí no seu jardim. Então, invista nos replantes. O replante, ele é vida e traz vida às suas plantinhas. E enfatizando um pouquinho mais a observação no jardim, gente, eu aqui, né, observando o meu jardim, para estar trazendo as dicas para vocês, eu vi que aqui, ó, nesse vasinho, ó, tem esse galinho que ele tava, né, não estava ó, ele secou ali, então ele estava praticamente em cima do substrato, tá? Então esse vasinho é um vasinho que eu tenho que estar fazendo a manutenção. Então por isso que eu digo para vocês a importância da gente estar observando, é através da observação, dessa manutenção que a gente vai dar beleza aos vasos. Aqui também eu vi que essa plantinha ela estava com as folhinhas murchinhas, no que eu fui puxar a folhinha para tirar, gente, ele já veio fora, ó. Já saiu fora. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse vaso é uma troca de substrato, colocar um substrato novo. Aqui também, né, eu vou retirar esse vasinho, vou estar levando para o local onde eu costumo fazer as minhas manutenções, para estar dando, né, um substrato novo para essa plantinha. Aqui não, aqui, gente, eu só vou realmente colocar um pouquinho de substrato em cima e encaixar novamente esse raminho, né, do Sedum Joyce Tulloch, tá? Aqui bonitinho. Aqui esse outro vaso já é um vaso que eu já teria que ter feito a manutenção. Tô demorando para fazer, mas, né, terminar aqui de fazer essa gravação, já vou levar para lá também, fazer a poda, retirar os matinhos que tem aqui dentro, ó. Né? Sem essa manutenção, gente, sem essa observação, você não vai... Infelizmente, a gente não vai ter plantas bonitas. Agora é uma época que o cotiledon, ele cresce mais, ele fica mais bonito.
Então é época de realmente a gente estar fazendo podas, troca de substrato, né? Vendo quais são as manutenções que ele precisa. Eu quero esse vaso bem cheio, bem bonito, pendente, mas se eu não fizer essa manutenção, se eu não ter esses cuidados com esse vaso, ele não vai ficar. Ele não vai dar o resultado que eu tanto espero. Então, para que ele me dê esse resultado que eu espero, que a planta fique bonita, eu tenho que dar algo em troca. Não é assim? Tudo na vida tem né? A gente precisa dar algo em troca para receber algo. Não adianta, gente, nada vem de graça. Tudo a gente tem que ter, né? Dar algo em troca para que possa retornar para a gente. Então, aqui, vou fazer essa manutenção, vou fazer manutenção nesse vasinho, nesse outro, para que esses 3 vasos, nos próximos vídeos, eu possa mostrar para vocês com mais beleza. A 6ª dica, gente, é outra que eu também considero muito importante, principalmente para você que é iniciante, que está começando a cultivar as suculentas. Gente, essa aqui é a minha Monadenium. Olha que linda que ela está. Vai florir, olha a florzinha. Que coisa mais fofinha. E ela tá soltando brotos. Olha só, os brotinhos. Aqui atrás, eu acredito que foi um marimbondo que andou fazendo casinha aqui atrás. Sabe aqueles marimbondinhos, né? Que fazem casinha com barro? Ali, ó, eu andei tirando. Que lugar também para fazer casa, né, gente? Mas, enfim. Ó, aqui tem outra mudinha. Ele tá soltando brotinhos, né? Tá muito fofinho. Então, gente, as regas, molhar as suas suculentas, saber qual é a época certa, né? O momento certo de molhar. Suculentas, elas gostam sim de água, né? Tem muitas pessoas que dizem que suculentas não gostam de água. Não, gente, elas gostam. E elas precisam de água para crescer, para se multiplicar, para ficar bonitas, para ficar saudáveis. Se você demora muito a fazer as regas, né? Se você não molha ela com frequência, o que vai acontecer? Elas vão ficar fracas, né? E vão ser atacadas por pragas. Então, a dica é molhar somente quando o substrato estiver totalmente seco, independente do clima. Ah, o meu clima é mais úmido, vai demorar mais a molhar, não tem problema. Quando ele estiver seco, você molha. Ah, o meu clima é mais seco, eu tenho que molhar 2 vezes na semana. Tudo bem. Secou, molha. Precisou molhar 2 vezes na semana? Pode molhar também, desde que o substrato estiver totalmente seco. Você não vai ficar regando com o substrato úmido. Se o substrato estiver molhado, úmido, não molhe, tá? Espere secar novamente para fazer a nova rega. E a 7ª dica, gente, que eu considero uma das mais importantes: cultivar com amor. Qualquer planta, né? Não é só suculentas, mas qualquer planta que você for cultivar e cultivar com amor, você vai ter bons resultados, pois a dedicação, o amor, você ter cuidados com a sua plantinha, você está sempre observando, fazendo as manutenções certas, isso vai fazer com que você tenha plantas bonitas e saudáveis, gente. Mesmo que você seja um amador, que você esteja iniciando agora, você vai aprender, você vai conseguir, desde que você tenha dedicação, que você tenha amor por aquilo que você está fazendo. Essas plantinhas, gente, elas só precisam de amor, elas necessitam de amor. Quanto mais amor, quanto mais dedicação, quanto mais você, né, ter apego a elas, mais você vai ter plantas bonitas, tá? Se não for dessa forma, então vá fazer um outro hobby, né? Vá fazer uma academia, vá fazer sei lá, quem tem dinheiro viajar, porque querendo ou não, cultivar plantas é um hobby. Cultivar plantas é algo que a gente precisa, né, ter dedicação, a gente precisa ter amor, porque são seres vivos e necessitam dos nossos cuidados, necessitam que a gente esteja sempre observando e vendo quais são as necessidades que elas precisam, assim como cuidar de pessoas, né? Como cuidar de pessoas, que as pessoas também, crianças, pessoas mais idosas que precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão, que precisam que a gente esteja do lado deles, ajudando eles nas dificuldades que eles têm. A mesma coisa é as nossas plantinhas, tá? É as nossas tão amadas suculentas e outras plantas também, porque eu tenho também
Tem crescido bastante as minhas outras plantas ornamentais que eu tenho mostrado para vocês. É algo que eu amo fazer, cultivar plantas. Suculentas, elas estão entre elas, né? E a gente assim vai cultivando e vai compartilhando o que tem dado certo aqui no jardim. Então, um dos motivos, né, que eu coloco, gente, que um dos principais para ter dado certo o meu cultivo com suculentas é isso, é a dedicação que eu tenho com elas, é o amor que eu tenho com elas, é estar sempre observando o que elas necessitam, o que elas precisam, é estar pesquisando e trazendo novas ideias, novos conhecimentos para vocês também e compartilhando tudo isso que a gente tem aprendido com elas. Então, né, um dos fatores principais é você cultivar com amor. Cultivando com amor, você vai ter plantas lindas, bonitas e saudáveis. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.